Dois. Pode, Francisco. Olá, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer aí todos que estão fazendo parte aí do nosso evento, do Clube de Engenharia. É uma promoção do Clube de Engenharia junto à nossa divisão técnica de energia e também junto à nossa divisão de petróleo e gás. Continuando esse debate do evento do ciclo das térmicas, né, no município de Sepetiba, a gente trouxe aqui hoje o palestrante James Bolívar. James Bolívar é um especialista, ele também é do Clube de Engenharia e trabalhou muitos anos no setor energético e creio que vai nos dar um grande enriquecimento técnico e com horizonte. Então, venho apresentar aqui a nossa mesa, composta por mim, Francisco Araújo Costa, coordenador da divisão técnica de energia do Clube de Engenharia, trabalha há 21 anos no setor elétrico, e também venho apresentar, que faz parte da nossa mesa, o Rubem Dial, da DPG, e peço para que ele se apresente, o Rubem Dial. Boa noite a todos, meu nome é Rubem Dial, eu trabalhei na Petrobras por 4 décadas, onde eu concluí os últimos 11 anos trabalhando na Universidade de Petrobras na área de formação de gás e energia. E a gente hoje está preocupado com os aspectos, evidentemente, de energia também, mas principalmente do gás, né? Então, a gente sabe que termoelétricas a gás têm um custo operacional muito alto, e eu quero até mencionar uma apresentação do professor Hildo Sauer, diretor da Escola de Engenharia da USP, e foi diretor de gás e energia da Petrobras durante diversos anos. Ele colocou em ordem toda a política de termoelétricas que a Petrobras vinha adotando, que eram basicamente terceirizadas, e ele comprou a Petrobras através de estudos dele, comprou as térmicas e passou a ter uma atividade mais lucrativa. E na apresentação que ele fez para o nosso grupo em fevereiro, eu vou disponibilizar o link aí no bate-papo, o link do YouTube, da palestra dele. Ele afirma que o Brasil tem toda a condição de ter uma matriz energética 100% atendida para sempre, com os recursos renováveis de energia eólica e solar, somado às hidrelétricas que nós já temos e que ainda podemos ter. Então, os reservatórios de água já existentes e os possíveis novas termoelétricas seria suficiente para garantir a continuidade do abastecimento de energia elétrica em conjunto com as renováveis intermitentes e uma pequena quantidade de térmica, de modo a gente não precisar nunca mais ter muitas termoelétricas de operação, porque elas encarecem demais a nossa matriz. Eu vou disponibilizar, então, o link da palestra do Hugo Sauer, que eu acho que vale a pena, é bem interessante. Ok. Bem-vindos. Agradecido, Rubem Dial. Na verdade, nós já fizemos a primeiro ciclo de debate, foi a primeira live, que foi, né, o impacto das termoelétricas em Sepetiba, foi em 23 de junho, né? Foi voltado mais aos aspectos ambientais. E hoje a gente está voltado mais aos aspectos energéticos aí com o nosso palestrante James Bolívar. Então, vou apresentar o James Bolívar, que é o nosso palestrante hoje. Ele é do Clube de Engenharia, como eu já mencionei, e engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em engenharia nuclear pela COP, UFRJ, em 1978, tem uma especialização em planejamento energético pela Enerdata na França, trabalhou no sistema Eletrobras em diversas funções, na parte de comissionamento de Angra 1, chefiou o departamento do Mercados e Tarifa de Divisão de Recursos Energéticos, exerceu atividades de diretor das empresas de distribuição de energia elétrica CEPISA e CEAL, e de superintendente de economia de energia da empresa de pesquisa energética, EPE, a qual foi a última sua empresa de vida laboral. Atuou também no Conselho Fiscal do ONS e foi chefe da divisão técnica de energia
e conselheiro no Clube de Engenharia. Atualmente exerce a atividade de consultor na área de mercado e comercialização de energia e como consultor projetista de sistema de geração em solar fotovoltaico e atualmente é diretor da Helium Energy Soluções em Energia. James Bolívar, a palavra está contigo e se eu não falei alguma coisa aí, complementando a sua apresentação, você pode complementar aí, ok? Primeiramente, obrigado e bem-vindo. Obrigado, Francisco, nosso colega chefe da divisão de energia. É um prazer e agradeço aí o convite para participar dessa reunião e agradeço também a participação de todos e eu gostaria que, ao longo da apresentação, as questões fossem sendo colocadas, né? São assuntos assim muito próprios do setor elétrico e então fica mais fácil o entendimento quando a gente vai tirando as dúvidas, até porque os parâmetros que nós vamos falar aqui, para a gente já é uma cachaça, né? A gente há 40 anos falando disso, mas para a maioria das pessoas não é tão entendível assim. Antes de iniciar essa palavra sobre as usinas emergenciais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da comercialização de energia no setor elétrico, porque tem tudo a ver, né? Então, nós temos hoje no setor elétrico brasileiro cerca de 76 milhões de unidades consumidoras, né? Uma parte deste mercado, cerca de 26%, é chamado mercado livre, onde os consumidores podem fazer contrato de energia diretamente com os geradores. São chamados consumidores livres. A outra parte é formada, e é a grande maioria, né, em termos numéricos, formada de consumidores cativos, que são atendidos pelas distribuidoras. Então, como é que a energia chega na casa dos consumidores cativos? Ela chega através da distribuidora, que faz um contrato de compra de energia dos geradores e repassa para os distribuidores, e repassa para os consumidores cativos. Então, a distribuidora compra a energia dos geradores e repassa para os distribuidores. Como é que ela compra essa energia? Ela compra através de leilões que são realizados anualmente. Então, tem leilões que vendem energia do gerador para o distribuidor para ser entregue em 1 ano, ou em 2 anos, ou em 3 anos, ou em 5 anos. Né? As distribuidoras anualmente apresentam para a ANEEL a sua necessidade de compra de energia para os anos futuros. Quem consolida essas informações é a empresa de pesquisa energética, na qual eu já trabalhei, como o Francisco falou. E a empresa de pesquisa energética, com essa consolidação, ela apresenta a ANEEL e a ANEEL organiza leilões de energia dos quais participam os geradores vendendo e as distribuidoras comprando. Então, esses leilões de energia, eles se realizam ao longo dos anos, durante o ano todo, né? Para que os contratos sejam feitos, os geradores construam seus empreendimentos, né? Gerem a energia, que é entregue à distribuidora, e a distribuidora repassa aos consumidores. A ANEEL delega à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a organização dos leilões. Então, a EPE estima a demanda junto com as distribuidoras, né? Analisa a habilitação dos geradores, que propõem
as unidades de geração, credencia esses geradores, né? E essas informações são repassadas para a CCE e são utilizadas nos leilões. Após a realização dos leilões, são feitos os contratos entre as distribuidoras, entre os geradores e as distribuidoras. É assim que está organizado o setor. Em cada leilão, as distribuidoras que contratam energia assinam um contrato com os geradores que venderam naquele leilão. Ô, James, um momentinho. A gente já pode botar a sua apresentação? Só um minutinho, estou concluindo. Não. Tá, beleza. Existe um tipo de leilão chamado leilão de reserva, né, que o governo organiza através da CCE, mas que não diretamente vai atender a demanda das distribuidoras, a declaração de compra. O governo, junto com a EPE, ele estima, digamos assim, a necessidade de um determinado tipo de geração, e essa necessidade ela participa de um leilão que os geradores participam, e os contratos são distribuídos nessas distribuidoras. Eu estou falando isso porque o leilão de reserva das usinas emergenciais é o que nós vamos analisar a seguir. Um outro órgão importante do setor elétrico é o Operador Nacional do Sistema, o ONS, né, que programa anualmente o despacho das usinas para que a gente tenha, no setor elétrico, a operação mais otimizada possível. Só para esclarecer, a gente tem hoje estocado no setor elétrico 2 anos de energia para atender o mercado, em energia nos reservatórios e energia fluente, e cada ano a gente fatura no setor elétrico cerca de 200 bilhões de reais. Então, a gente tem estocado aí cerca de 300 a 400 bilhões de reais em energia. Se a gente opera mal o sistema e perde 10% dessa energia, nós vamos estar perdendo aí 30 a 40 bilhões, né, de reais por ano. Então, a operação do sistema é extremamente importante para a racionalização, né, do sistema elétrico brasileiro, evitando as perdas aí e evitando também que se tenha um custo de geração muito alto. Então, a otimização do sistema ele é fundamental nesse processo. Quis fazer esse preâmbulo porque eu reuni informações desses setores todos e fica mais claro vocês entenderem depois na apresentação, né, por que a gente teve que tecer esses comentários todos. Então, a apresentação de hoje é uma apresentação rápida, muito assim voltada para a discussão entre a gente, e fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. Boa noite, Alcides. Está desligado seu fone. Então, vou pedir já para a Cristina abrir o... Pode abrir. Pode abrir, então? James, boa noite. Boa noite a todos. É que Boa noite, Alcides. eu não sabia que tinha que se inscrever. Eu fiquei num processo aqui até chegar ao ponto final, que é a reunião. Bem, nossa conversa hoje é sobre essas usinas emergenciais, voltadas assim para os aspectos energéticos e de custo dessas usinas emergenciais. O que são essas usinas emergenciais? Vamos lá. A portaria número 24, de 21, do gabinete do ministro de Minas e Energia, estabeleceu um procedimento competitivo simplificado em setembro de 2001. O que dizia esse procedimento competitivo simplificado? Se reportava a contratação
de energia de reserva por disponibilidade, né? Por que o governo resolveu fazer esse procedimento competitivo simplificado? A motivação foi o procedimento competitivo simplificado foi feito para a contratação de reserva de capacidade, tendo por objetivo a garantia da continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país. Então, em setembro de 2021, a situação que foi analisada pelo governo do setor elétrico é que ele estava numa situação ruim de atendimento, né? A gente vai ver mais na frente isso. E o governo, então, resolveu fazer um leilão de reserva, aquilo que eu falei para vocês, né? E esse leilão, né, ele veio a ocorrer, como a gente vai mostrar mais na frente, né? E tem um detalhe... Volta um pouquinho, por favor, Cristina. Ele foi realizado de forma excepcional e, na portaria, ele dispensou o processo de apresentação dos documentos necessários ao processo de habilitação. Isso aí a gente vai falar mais na frente o que é que significa isso, né? O leilão foi realizado no dia 25/10/2021 e ele tinha um período de geração das usinas que ia de março... aqui está errado, é março de 2022 a 31/12/2025. Está um errozinho aqui, aqui não é 21, não. As usinas entrariam em operação agora, em março, e iriam operar até 2025, final de 2025. Pode passar agora. Eu apresento aí para vocês a informação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que apresenta o resultado deste leilão, né? Você pode subir um pouquinho a tela, Cristina? Então, Não tem como mexer, não. Leilão? Bem, então no leilão foram vendidos por dois produtos, um chamado contrato por disponibilidade, que oferecia a contratação de óleo diesel, óleo combustível e gás natural, e um produto por quantidade que oferecia energia solar, fotovoltaica, eólica e térmicas a biomassa. No leilão só foram vencedores 17 unidades de geração. Essas 17 unidades de geração, elas tiveram um preço de venda de R$ 1.619 por megawatt-hora para as unidades a gás natural. E as unidades solar e de biomassa tiveram um preço de R$ 347 por megawatt-hora. Aqui a gente já vê, né, que as usinas a gás natural que foram vendidas no leilão têm um preço muito superior ao preço das usinas a gás natural que participaram do leilão. Pode passar, Cristina. Então, o resumo dos resultados está aqui, ó. Número de vencedores, 17 projetos. Desses 17 projetos, nós tivemos usinas a biomassa, gás natural e solar. Okay? Eles foram vendidos para atenderem aos consumidores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E a gente teve uma potência habilitada de 1.220 megawatts.
A potência final dos geradores eólicos foi de 12,9 kW-pico, megawatt-pico, né? Foi pouquinho, né? O preço foi 1.600, preço marginal, e o preço médio de venda 1.563. Agora, é importante que o montante contratado foi de 775,8 megawatts médios. Aqui a gente faz uma reflexão sobre esse número aqui. O setor elétrico, ele hoje, ele tem uma necessidade de 68 mil megawatts médios de energia. E só foram contratados 775. Foram contratados apenas 1,5% daquilo que é demandado pelos consumidores e é gerado pelas usinas. Então, a reflexão que a gente faz é que o leilão ele começa por não ter sido um leilão eficiente no sentido de propiciar uma geração que diminuísse a condição de racionamento que o setor estava passando o ano passado. Então, foi uma quantidade muito pequena relativamente à necessidade que o governo esperava. Nós vamos mostrar isso mais na frente. Nós tivemos aqui as usinas no Mato Grosso, uma usina no Mato Grosso, duas usinas solares em Rondônia, uma biomassa no Mato Grosso. Todas as outras usinas são a gás natural em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só que, da quantidade de energia a gás vendida, o grosso ficou no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi o estado que recebeu a maior quantidade em potência dessas usinas. Então, a capacidade foi vendida, foi 1.220 megawatts. E o Rio de Janeiro, como nós vamos ver mais na frente, ficou com 560 megawatts. Então, o Rio é que recebeu a maior parte dessas usinas em termos de capacidade. Outra informação importante é que dos 775,8 megawatts médios vendidos no leilão, o valor dessa energia contratada ao longo dos três anos é de 39 bilhões de reais. Então, é um volume muito grande. É um volume muito grande de dinheiro para essa contratação. Por que o volume de dinheiro é muito grande? Porque o preço de venda das usinas a gás natural foi muito alto. Foi R$ 1.563 o megawatt-hora. Para vocês terem uma ideia, o preço de venda de energia nos últimos 10 leilões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foi cerca de R$ 240 o megawatt-hora. Então, aí nós temos aí 6 a 7 vezes o preço dessa energia a gás emergencial relativamente aos últimos leilões de compra de energia pelas distribuidoras. Então, isso aí resulta que a gente vai ter que despender uma quantidade
de recurso muito grande, que são esses 39 bilhões de reais, durante os próximos 3 anos. Os investimentos previstos com essas unidades é de 5 bilhões e 260 mil reais, né? E nesses contratos por disponibilidade, eu tenho aqui 11 bilhões e 700 milhões de reais de receita fixa das usinas. O que é que isso significa? Que mesmo que venha a chover bastante no setor elétrico e a gente não precise da geração dessas unidades a gás, eu tenho que despender no mínimo 11 bilhões de reais, que é o custo fixo das unidades. E à medida que elas forem gerando, aí essa despesa aumenta, chegando aí ao que foi contratado, que é de 39 bilhões de reais. Eu vou fazer uma pausa aqui e perguntar se vocês têm alguma dúvida. A gente vai entrar em outro assunto agora. Tá claro? Alguma dúvida, Francisco? Cides? Por mim, tudo ok. Se alguém quiser se pronunciar, perguntar ao palestrante, está aberto, ok? Tanto pelo chat quanto aqui pessoalmente. Ok. Então, vamos prosseguir. A próxima. As usinas emergenciais de Sepetiba, quais são os empreendimentos lá em Sepetiba? São 41 empreendimentos. São 4 usinas térmicas a gás embarcadas, uma unidade de regaseificação, gás natural, e 36 torres de transmissão, parte delas no mar, parte delas no mangue. As usinas têm uma capacidade instalada de 560 megawatts. Daqueles 1.200 megawatts contratados, 560 estão aqui no Rio de Janeiro. A energia esperada é 450 megawatts. Custo estimado do investimento de 3 bilhões, custo estimado do contrato 22,8 bilhões de reais, custo de energia a ser gerado 1.598, aqui está errado, reais por megawatt-hora. É um errozinho, depois eu conserto para vocês. Essa energia, embora seja gerada aqui no Rio de Janeiro, ela não quer dizer que os consumidores do Rio de Janeiro estarão impactados. Somente eles estarão impactados pelo preço alto dessa energia. Todos os consumidores de todas as distribuidoras que vão receber parcela desses contratos ficarão impactados pela tarifa, que terá aumento em função da gente ter contratado uma energia muito cara. No Rio de Janeiro, a gente terá aí os impactos ambientais, né? E etc, etc. Terá também os benefícios dos investimentos. Boa parte vai ser feita aqui. Então, resumindo, após o leilão de reserva emergencial, a situação das usinas de Sepetiba é essa aí. Agora, por que o governo resolveu fazer esse leilão de reserva? Pode passar, Cristiano. Antes de entrar na questão do leilão de reserva, eu quero mostrar para vocês essa citação aqui, que já demonstra que esse processo já começou mal feito, já começou errado. Aqui está uma página da empresa de pesquisa energética, onde ela está falando do procedimento competitivo simplificado, informe de resultados e vencedores. Isso aqui é um informe que ela fez do leilão dessas unidades de geração que a gente está tratando. E aqui ela diz, por se tratar de um procedimento simplificado, não foi realizado processo de habilitação técnica
dos projetos pela EPE. Nesse sentido, a garantia física, que é a energia que essas unidades vão dispor no futuro para serem contratadas, ver se como é que tira isso daqui, não sei como é que tira aqui. Calculada pela EPE, incorporou todas, a garantia física pela EPE incorporou todas as incertezas e eventuais erros associados às declarações dos parâmetros pelos agentes. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que a EPE não habilitou os processos dos geradores para participarem do leilão. Não houve habilitação técnica pela EPE, porque todo empreendedor, gerador que vai participar do leilão, ele tem que ser habilitado pela EPE, né, para saber se os parâmetros dos empreendimentos que eles estão colocando no leilão são válidos, né, se ela tem condição de participar ou não. O que ela está dizendo aqui é que ela não fez essa habilitação. E, nesse sentido, a garantia física calculada pela EPE, ela foi calculada através dos parâmetros apresentados pelos agentes geradores, né, e que eventuais incertezas e erros não são de responsabilidade da EPE. Ou seja, foi um processo de leilão que não teve habilitação técnica pela EPE dos participantes. Então, ele já começa aí numa situação muito delicada, né, contrariando as regras do setor elétrico, a regulamentação da ANEEL, para a participação desses leilões. Isso eu queria deixar claro para vocês, que o processo já começou muito, digamos assim, atravessado, né? Mas vamos em frente. Pode passar, Cristina. Muito bem. Por que que o governo resolveu fazer esse leilão de reserva emergencial? Porque o ano passado, a situação de atendimento no setor elétrico estava muito ruim. Por que estava ruim? Porque no período molhado, que a gente chama, no período de chuvas intensas, que foi de dezembro de 2000 até março, abril de 2001, choveu muito pouco. Então, o ano passado, a gente teve geração hídrica, esse valor vermelhão é realizado, o azul é estimado, 26.154 megawatts médios. Itaipu, 7.200, termonuclear, 2.000, térmica convencional, 19.000, foi um ano de muita geração térmica, muita bandeira vermelha, eólica, 11.200, solar, 1.300, o total do sistema interligado, 67.000 megawatts médios. A gente recebeu, importou Argentina e praticamente 1.900 megawatts médios, e a carga do sistema interligado foi 68.963 megawatts médios. A carga significa o consumo dos clientes, né, de 76 milhões de unidades consumidoras, mais as perdas de energia técnicas e comerciais. Então, foi pequena a geração térmica, a geração hídrica, só 39%, nós vamos ver, e geralmente ela é de cerca de 60%. Então, havia uma situação ruim do atendimento. Eu falei para vocês que o megawatt médio, 68.973 megawatts médios, né, a quantidade a carga que foi demandada pelo setor
interligado nacional o ano passado, né? E o leilão só leiloou, só contratou 1.220, 1,15%. Então, se eu faço um leilão de térmicas emergenciais para diminuir a chance da gente ter racionamento no ano, não é um leilão que leilou apenas 1,15% que vai levar o Brasil de uma situação difícil. Eu me lembro que no racionamento de 2001, a gente teve na Câmara de Gestão da Crise, e naquela época nós tivemos contratação de energia térmica emergencial, né? E o valor estimado era de cerca de 18% do mercado para tirar o Brasil daquela situação de racionamento, né? Então, houve estudos, né? No final, foram contratados apenas 8%, depois choveu bastante, e as térmicas emergenciais não foram todas construídas. Eu não encontrei, nem no ONS, nem na EPE, nem no Ministério, nenhum estudo que demonstrasse a necessidade de contratação das térmicas emergenciais o ano passado. Mas, no mínimo, para ela ter algum significado de atenuar uma possível fase de racionamento ou de apagão, a gente deveria ter contratado pelo menos 5% da carga do sistema interligado. 1,15% está no erro, não é significativo. E a gente está pagando um absurdo de dinheiro por um valor desprezível. Mas vamos passar, Cristina. Só um minutinho só, o James. Sim. O slide anterior aí, Pode voltar. O slide anterior. O presente na palestra, Roberto Farias, faz um comentário aí, que pela tabela, né, parece que existe a necessidade de aumentar os investimentos na energia solar. Como é que é? Ele fez um comentário aqui no chat, eu estou lendo no chat, tá? Tá. Pelo gráfico, parece que existe, pela tabela, né? Parece que existe a necessidade de aumentar os investimentos em energia solar. O que você acha disso? Bem, tem alguma coisa a comentar? Tenho. Realmente, nós temos aí aumentado muito, né, os investimentos em energia solar, de unidades centralizadas grandes para atendimento ao sistema interligado. E temos aumentado muito também a geração solar distribuída. Eu até trabalho com isso hoje, né? Então, a demanda de casas, indústrias e comércio para ter a sua geração é muito grande. Eu mesmo tenho aqui na minha casa 24 placas solares, felizmente não dependo mais da tarifa. Mas torna-se necessário a gente ter uma maior contribuição da energia solar e energia eólica na nossa matriz. Agora, o planejamento energético ele precisa ser completamente reformulado, reestruturado no Brasil, e a gente até já teve essa discussão na divisão de energia, já temos até textos aí publicados, e porque novas variáveis precisam ser colocadas com muito rigor no planejamento energético, né? Por exemplo, a variável ambiental ela é fundamental, né? São energia solar e energia eólica, são energias intermitentes, né, que precisam de complementariedade, né? Quais são as unidades que vão ser feitas para fazer essa complementação, né? Foi um erro, na época do racionamento, eleger a geração térmica a gás para fazer complementação térmica no Brasil. Isso é outra discussão também que a gente já teve. Mas, independente da energia solar e da energia eólica serem intermitentes, elas ainda estão muito longe
do que poderiam representar na nossa matriz. Mas essa a gente pode deixar essa discussão para outro dia, não sei se eu atendi aí o questionamento, né? Mas é muito pouco mesmo. Vamos em frente? Muito bem. Vocês estão vendo aqui o intercâmbio de energia no dia 25/10/2021, o ano passado, quando o governo tomou a decisão de fazer a geração térmica emergencial. No Nordeste, não vou entrar... Aqui estão as produções de energia esperada e realizada, e a carga atendida. O Nordeste, naquela época, estava produzindo muita energia, 17 para 12, estava exportando para o Norte e exportando para o Sudeste, né? Mas o que eu chamaria a atenção nesse esqueminha do ONS é que o armazenamento de energia hídrica do Nordeste estava em 36,6% dos reservatórios. Da energia armazenada, da energia possível de ser armazenada. E no Norte, 48,72%. Então, vamos passar ao próximo. Na região Sudeste, a coisa já era diferente. Ó. No dia 25/10, o armazenamento dos reservatórios estava em 17,81%. Crítico. Por que é crítico? Porque nós estávamos aí em outubro e a gente ainda teria pelo menos novembro para sem chuva, né? Para diminuir a capacidade dos reservatórios mais ainda. Então, o grande risco é que o período chuvoso atrasasse, fosse lá para o meio de dezembro, final de dezembro, e a gente aqui corresse o risco de estar com o nível mínimo dos reservatórios na região Sudeste. E a região Sudeste por quê? Porque a região Sudeste, a carga é 38 mil megawatts médios, é 60% da carga do Brasil. Então, quem dita as regras de abastecimento, de geração, é a região Sudeste. Ainda existe limitação de intercâmbio entre Sul-Sudeste, Norte e Nordeste. O Sul estava com 48%, aqui a produção de Itaipu, que é a fio d'água, não tem armazenamento, e o intercâmbiozinho internacional aqui. Né? Então, essa situação de pouca água nos reservatórios levou o governo a decidir sobre a realização do leilão de usinas emergenciais. Como eu disse para vocês, a gente tinha que ter uma meta de quanto precisaria ter de carga adicional emergencial, pelo menos 5%, para que elas representassem alguma coisa, né? Para evitar um possível racionamento, um possível apagão. No final, só foram contratados 1,15%, que não resolveria em nada a situação. Tá? Essa situação de 2021, ela poderia se prolongar por 2022. Né? Se o período chuvoso 2020-2021, que foi ruim, se repetisse em 2021, 2022, aí a situação seria muito grave, porque a gente chegaria lá por agosto, teria chegado em agosto, setembro, outubro de 2022, com o nível dos reservatórios muito abaixo dos 17, e aí sim a gente teria chance muito grande de ter racionamento ou apagão, já que o leilão emergencial não resolveu em nada essa situação. Né? Está custando uma fábula e não resolveria em nada a situação do abastecimento, da garantia do abastecimento. Então, isso aqui, essa situação do abastecimento de energia elétrica o ano passado é que levou o governo a fazer os leilões emergenciais, né? Contratar capacidade de geração adicional que diminuísse a possibilidade de a gente vir ter algum racionamento ou apagão. Pode passar, Tino.
O que ocorreu foi um período chuvoso muito bom. Começou a chover em outubro de 2021. Em outubro de 2021, choveu quase 40% em outubro, quase 40% acima da média histórica para outubro. Eu tenho essa lembrança muito viva na minha memória, porque todos os nossos clientes que a gente faz instalação solar fotovoltaica reclamaram da geração em outubro do ano passado. E eu tive que justificar pelo grande número de dias de chuva em outubro do ano passado. Choveu 18% dos dias de outubro. Então, o governo foi salvo pelo gongo. E o resultado está aqui. A produção de energia este ano está bem, tá certo? Vocês podem ver que a hidráulica está com 55, mais Itaipu Binacional 9,73%, né? Que dá mais dá aqui uns 65%, quando o ano passado ela estava na faixa dos 38%. Né? As térmicas, né, que eram 19 de geração, megawatt médio, foi para 13, né? O solar já subiu, né? 1.740 subiu um pouquinho, e a eólica também subiu bastante, né? Então, e o intercâmbio internacional nós estamos exportando um pouquinho, né? E nós fomos ajudados também porque a carga do sistema, o mercado, diminuiu. Né? Crise, Covid, essas coisas todas, crise na economia, fez com que a carga diminuísse. Né? O governo foi salvo pelos dois lados. Né? Choveu bastante e a carga ainda diminuiu. Então, James, dá licença. Temos duas perguntas aí no chat aí. Agora Sim, eu estou olhando pode aqui o fazer. chat. A primeira é o seguinte: se as usinas termoelétricas já existentes teriam plena capacidade para atender esse aumento de capacidade contratado emergencialmente, se você concorda com isso ou não? Isso é uma afirmação e caso você concorda ou não. A pergunta é do Antônio Gerson. Não. As usinas térmicas já estavam operando no limite da sua capacidade. As térmicas convencionais que já existiam, estavam no limite. Né? Na verdade, a gente precisaria aumentar mesmo a capacidade. O que ocorre é que, como eu falei para vocês, no meu entendimento, a decisão que foi tomada em 2001 de fazer complementação térmica com usina térmica a gás foi muito ruim, até porque o gás não é uma commodity. Né? Você tem que fazer contrato de gás. E usina de complementação térmica, ela não precisa gerar quando tem água nos reservatórios. Né? E agora vai cada vez gerar menos, porque eu tenho a eólica e solar crescendo na matriz. Mas isso é uma discussão muito grande, não é assim fácil da gente falar em pouco tempo. Né? Mas, realmente, as usinas térmicas elas estavam no limite da sua produção já. Tudo bem. Tem uma afirmação aqui da Stephanie, dizendo, Stephanie Pereira, se ainda temos as limitações elétricas no SIM. Assim, tem alguma limitação elétrica de novas inserções? Eu entendi isso, né? De novas inserções de plays aí, de geração ou de transmissão elétrica. Como é que está o parque de expansão? Stephanie levantou a mão. Sim. Pode falar, Stephanie. Pessoal, Stephanie. Perdão. Oi, pessoal, boa noite. Não, esse comentário, o James até falou, né? É questão de intercâmbio mesmo, né? Então, o ONS, esse ano e no ano passado, devido a essa crise hídrica, nós tivemos que adotar várias expansões de limites. Então, limites de fluxo do Nordeste para o Sudeste. Então, nós trabalhamos numa operação até um pouco insegura, digamos assim,
para poder aproveitar e utilizar, né, o recurso do Nordeste, porque as eólicas realmente estavam bombando, né? Tivemos vários dias seguidos de recorde de geração eólica na região Nordeste e no sistema também. Então, é isso quando eu falo que a gente tem as limitações no sistema, limitações de fluxos, de intercâmbio, parte elétrica mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, a gente pode ampliar a capacidade solar e fotovoltaica, mas a gente tem que lembrar que isso precisa ser transmitido de alguma forma até os grandes centros de carga, que fica, né, como o James falou, prioritariamente na região sudeste. E não é tão simples assim, porque aí tem que ser construídas mais linhas de transmissão, malhar mais o sistema, deixar o sistema mais robusto frente a várias contingências. Assim, é um problema grande, né? É isso que foi o meu comentário. Não sei se ficou bem. Acho que agora ficou mais claro, né? Eu falando. Perfeito. Ficou assim, perfeito. Perfeito. Concordo plenamente com você. Isso era uma coisa que o planejamento já devia estar à frente e não está à frente. E certamente a gente terá problemas de escoamento, né, dessa energia, né? Você tem uma ideia, a interligação norte-sudeste, né? Ela foi decidida em 1993. Acho que ela entrou em 96, 97, né? A gente já devia ter mais opções, né? Belo Monte agora entrou, etc., mas a gente já devia ter muito mais opções. Antigamente havia aquele problema, né? Não, a hidrologia do Nordeste e a do Sudeste é a mesma, então não tem muita troca. Mas acontece que o Nordeste agora é exportador, porque as eólicas e as solares que estão aparecendo aí, e já apareceram e aparecem mais, né, já tornam o Nordeste amplamente autossuficiente. E o que o Stephanie falou é claro, essas limitações não podem mais existir. Temos que intensificar e sair na frente, né, com antecedência, para que não tenha nenhum funil, né, quando a gente tiver. Isso já ocorreu pontualmente, não assim de forma interregional, mas diversos parques eólicos aí ficaram sem gerar por anos por falta de transmissão. Isso foi pontual, né? Mas você tem toda a razão, eu concordo plenamente. Temos uma outra pergunta aí de Helena Borgalo, foi antes da Stephanie. E assim, não seria possível complementar com energia gravitacional? Eu não sei qual foi o slide que ela chegou a fazer essa pergunta ou complementar. Se ela quiser se pronunciar ou você quiser responder, fica... Não, é melhor que ela se pronuncie, tem que saber o que é que ela está chamando de energia gravitacional. Posso falar? Pode falar. Sim, é porque você falou numa restrição de energia eólica e solar, né? Porque pode ser intermitente, solar, bom, ambos, né? E eu já vi alguns projetos de energia gravitacional que funcionam com energia solar, né? Então, durante o dia, é como se você construísse um bloco de prédios, um bloco num prédio, né, que fosse colocando, e durante a noite, quando acaba a energia solar, esses blocos descem, e a descida gera energia. Depois eu coloco um link aqui. Então, eu sempre penso se isso não é possível de ser feito junto, para evitar esse problema, ou seja, de dia você tem a solar, de noite a gravitacional. Eu vou colocar o link. No nosso caso, a quantidade de energia, como o sistema é interligado, mesmo considerando uma região, Nordeste, ou Norte, ou Sudeste, né, a quantidade, né, digamos assim, de deslocamento aí gravitacional que precisaria ser feita seria enorme, seria muito caro. Isso do ponto de vista assim, de ponta de sistema é possível, mas o Brasil tem condição de possibilidade de fazer isso através dos reservatórios que já existem e também através de usinas reversíveis. No Brasil, nós temos dezenas de localidades onde você pode fazer usina reversível. Ela é usina que gera, tem um lago superior, um lago inferior, ela gera quando precisa. Quando está sobrando energia solar ou eólica, ela bombeia para o lago de cima, né? Vários países da Europa existem usinas reversíveis, né?
E aqui no Brasil, eu mesmo, na década de 80, fiz uns 3 projetos, fizemos, né, Alcides, lá na Eletrobras, projetos, né, de funil, de outros, mas isso não aconteceu, até porque naquela época não era preciso muito. E as Rui Ciarline era o defensor das reversíveis. Isso, nós tivemos lá o mestre Rui Ciarline, que era o defensor, e isso está cada dia mais presente, mas o planejamento está muito amarrado, o planejamento do setor elétrico, né? E que, en passant, não pode ser mais um planejamento só do setor elétrico, tem que ser energético, né? A matriz energética tem que ser vista integralmente, não setorialmente. Então, a gente tem que dar lugar a você fazer usinas reversíveis, porque tem outros benefícios, são lagos de água doce, que são utilizados para abastecimento residencial, para turismo, para tudo, né? E para estocar água, porque as condições ambientais são cada dia mais severas, né? A gente está vendo crise agora de seca na Europa, então eu acho que essa complementação térmica a gente pode fazer através de usinas reversíveis também. A reversível também, né, James, seria muito usada na ponta do sistema, na ponta de carga, né? Também, a reversível serve a ponta de carga também. Bem lembrado. Ô, James, eu estou aqui com uma pergunta há algum tempo aqui. Sim. Não sei se eu estava guardando para o final. Pela tua apresentação, já dá para formular essa pergunta. É que o setor elétrico sempre teve um planejamento considerado modelo. Era uma referência em todas as áreas da economia. Sim. A gente não conhecia nenhum planejamento tão bem feito, com horizontes tão longos como o do setor elétrico, né? Estou falando desde a época da Eletrobras, né? E agora me parece que, pelo que você apresentou aí, a EPE, né, não tomou conhecimento dessas térmicas aí. Então, me parece que isso não foi levado em consideração no planejamento da EPE. Não estava no planejamento. Hã? Essas térmicas emergenciais não estavam no planejamento. Tá certo. E quem conduziu esse processo foi o Ministério de Minas e Energia? Foi. Eu mostrei que a EPE nem habilitou, né? Ela mesmo diz. Mas vamos em frente, porque senão demora muito. James, é o seguinte, são 2 coisas aqui. Uma afirmação, né, do Antônio Gerson, dizendo que é importante mencionar, né, que esse gás natural dessas usinas é importado de forma GNL, né? Que a gente já tinha comentado isso até na outra palestra. Sim, é GNL. E após isso, a palavra está com o Rubem Dial, que levantou a mão aí. Sim. Pode falar, Rubem. Tá mudo, Rubem. Eu estava com o microfone desligado. Eu vi um noticiário muito forte no início desse ano, e muitas pessoas comentando, de uma empresa chamada Energy Volt, que estaria fazendo um contrato, acho que com o Rio Grande do Norte, ou Ceará, não me lembro, para estocar, né, estocagem gravitacional de energia, mas é protótipo. Tudo que eu li é de que é um protótipo, está em fase de teste, não tem nem no exterior nada instalado, e a gente vai ser, digamos assim, piloto de prova desse tipo de coisa. Eu coloquei um link de uma notícia do UOL ali que fala sobre isso. Então, eu acho, não tá, isso não tem como dar resultado agora. Não é uma tecnologia dominada, não é um projeto testado e nada garante que isso funcione, e duvido que tenha disponível. Está muito na fase de protótipo ainda. Está muito incipiente ainda. Concordo. Vamos? Okay. Posso acrescentar só uma coisa? Pode. Minha crença pessoal, eu sou otimista dessa com relação a veículos elétricos. Os carros elétricos vão, aos poucos, atingir milhões de unidades. A gente vai ter digamos assim, armazenamento de energia distribuído à medida que a tecnologia bidirecional de você poder também usar os carros elétricos como armazenamento distribuído, isso aí eu acho que em menos de uma década vai estar superando qualquer outra fonte de armazenamento. Eu acredito muito nisso, mas é uma crença pessoal, eu não posso
É difícil até de argumentar. Obrigado. Nada. Mas está feito o registro, importante o registro. Vamos em frente? Vamos em frente. Bem, vocês, esse mesmo esqueminha a gente está mostrando agora, né, para 2022, que a situação no Nordeste melhorou mais ainda, ó, 74% de armazenamento. No Norte melhorou aí, 85%. Né? A eólica continua aqui, né, bem, no Nordeste. Né? E vamos para a próxima. Na região Sudeste, a gente está com 56,5% de armazenamento. Né? A produção hídrica aqui na região Sudeste está bem, tá certo? No Sul, nós estamos com 87% de armazenamento. Itaipu está produzindo bem, 6.000 megawatts médios. E estamos exportando aqui, Uruguaiana, Garabi, etc. Então, a situação hoje, de um ano para o outro, mudou completamente, até porque, como eu já falei para vocês, o mercado foi diminuir, a demanda diminuiu. Né? Então, os dois fatores mudaram radicalmente isso aí. Podemos ir para outro. Bem, finalizando, eu diria que essas usinas emergenciais, elas não têm sentido mais, né? Não só pela situação do regime hídrico, que melhorou, né, o abastecimento, não resolveu, mas melhorou no próximo ano, nos próximos 2 anos. A gente precisa aí mudar o planejamento da expansão e também o da operação, porque, veja, quando o ONS faz o planejamento de operação para daqui a 5 anos e depois faz o plano de operação para o ano seguinte, ele está levando em consideração um determinado distribuição de fontes de geração no parque de geração. Né? Se eu mudo o planejamento, mudando térmica por solar, por eólica, as regras de operação também têm que mudar. E é uma coisa que a gente tinha muita dificuldade no passado, que era interagir o planejamento da expansão com a operação, e continua essa dificuldade, até porque agora não é mais feito dentro da Eletrobras. Agora é feito por uma empresa, por outra empresa, a comercialização pela CCE, etc. Tem que juntar, gente, porque está ficando mais complexo, né? E a gente precisa racionalizar e entender, o pessoal do planejamento da expansão, entender dos problemas do planejamento da operação e vice-versa. Né? Mas, enfim, também, por outro lado, o volume contratado é muito pequeno, 1,15%, isso aí não representa nada, está no erro de qualquer estudo aí de operação, de planejamento, plano de operação, programa de operação. Então, isso não representa nada, e o dinheiro que a gente vai despender com isso é muito grande. Podemos prescindir e descontratar? Eu acho que sim. Por quê? Porque as usinas eram para ter entrado em operação em março de 2022. A ANEEL já prorrogou o prazo para entrada em agosto de 2022. Atualmente, das 17 usinas, apenas 6 entraram em operação. As usinas do Rio de Janeiro ainda não entraram em operação. Tá? Alguns colegas nossos disseram que não se pode mais romper os contratos, porque esses contratos já foram firmados, etc., etc. Mas acontece que eles não cumpriram a parte deles. Né? Eles não entraram no dia 3, não entraram no mês 3, não entraram no mês 8. Então, eles estão inadimplentes contratualmente. Tem que chamar eles e dizer, olha, vamos renegociar tudo, não temos mais interesse nessas usinas, é o que eu acho. Né? As usinas no Rio de Janeiro ainda não entraram em operação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o licenciamento das usinas, por falta do estudo ambiental e do relatório do meio ambiente. O Tribunal de Justiça determinou a paralisação das instalações, o que não aconteceu.
O Ministério Público também questionou o licenciamento do INEA, porque é a competência do IBAMA. Por outros interesses aí, o governo do Estado também entrou nessa confusão. E em 9/8, a ANEEL revogou a autorização para a operação das térmicas do Rio de Janeiro. Mas essas medidas, elas são ainda muito frágeis. O que tem que ter a determinação de rever os contratos, descontratar, indenizar, fazer alguma coisa. Agora, no dia 16/8, o diretor-geral da ANEEL suspendeu essa revogação da autorização de operação cautelarmente, porque a KPWS entrou com um processo lá, dizendo que eles não tinham o problema do atraso não era por conta deles, né? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que não viu os contratos serem cumpridos, notificou a KPWS pelo atraso e informou das penalidades consequentes, né? E também já tivemos aí outras entidades, 11 entidades do setor elétrico, pedindo ao MME a rescisão do contrato, né, com a KPWS, né? Então, essa é a situação, né? Eu acho que a gente, a bem do setor elétrico, né, a bem dos consumidores, né, pode partir para rescisão, né, das 11 usinas que até agora não entraram em operação. Isso aí era assim, o que eu tinha para apresentar para a gente discutir, né, e evoluir mais nessa questão. E quem sabe o clube aí se posicionar, né, como todos os outros órgãos aí, todos não, vários órgãos já se posicionaram com respeito a isso, né? Fora a questão ambientais, etc, etc, etc. Bem, era isso aí, Francisco. Então, vamos lá. Aqui no nosso chat aqui, né, o Roberto Faria ele comentou. Na verdade, isso até foi tema da nossa primeira live, né, que foi os impactos ambientais, que a nossa colega hoje está aí, a Helena Bergalo, né, foi uma das palestrantes, professora. Ele fala assim, Roberto Farias fala que fez um TCC sobre a subida do nível do mar sobre Manguezal de Sepetiba, e ele, como geógrafo e morador de Sepetiba, esta obra e o funcionamento dessa usina preocupa bastante por aqui, devido aos impactos ambientais, como já se não fossem poucos na Baía de Sepetiba. Ele fez esse comentário aí. Diz que a competência é federal, né, dessas licenças, óbvio. E agora a pergunta do Rubem Dial aqui. Na opinião do palestrante, qual o motivo do quilowatt-hora dessas usinas ser tão alto? Seria pelo custo do GNL ou investimento elevado vezes prazo curto? Entendeu? Então, a pergunta é, o motivo do quilowatt ser alto, se é o custo, se é pelo custo do gás natural liquefeito, e o investimento versus prazo curto. Eu acho que eu não tenho maiores informações contratuais, até porque esses contratos são fechados aí a 7 chaves, mas o prazo curto de 3 anos inviabiliza essas unidades a terem um custo razoável, né? Há também a forma de geração embarcada, né? Também complica muito você fazer uma estação lá de regasificação, recebimento de navio. Eu acho que é tudo isso que está impactando isso aí. Agora, é muito caro. Mesmo considerando tudo isso, eu acho que está exorbitante o preço dessa geração térmica a gás. Está exorbitante. Já era caro, né? E agora, devido a esse atraso dessa energia cara contratada ainda não ser entregue, então mais caro fica ainda. Agora, só um comentário aqui, né, que eu tinha visto, que assim, eu já li artigos e até matérias nesses sites aí, que vai ser muito difícil sair usinas de grande porte, né, como Geral, Santo Antônio, né, muito difícil, assim, porque isso foi, essa falta de licença ambiental para essas usinas térmicas foi um ponto fora da curva.
porque a parte de licenças ambientais para empreendimentos energéticos, ainda mais grandes usinas hidrelétricas, né? Que você tem a parte de inundações de áreas e tal, eu acho que vai ser muito difícil sair. Então, especialistas falam que grandes usinas hidrelétricas, dificilmente igual Geral, Santo Antônio, né, que teve grandes alardes, grandes embates, grandes entraves judiciais, enfim, vai sair novamente. Então, agora a aposta são nas outras matrizes energéticas, eólica, solar, enfim, e um pouco da geração distribuída. Então, eu queria que você tecesse um comentário sobre isso, porque assim, eu ainda acredito que a energia firme é a energia hidráulica, né? Tanto que a gente, pela experiência que eu tive de 21 anos no setor elétrico e na parte assim de sistema de potência no SIM, né, eu vi que sempre quando tem algum problema em termos de fluxo de carga, assim, enfim, né, em termos de grandes demandas e pronto atendimento, pronta resposta são nossas usinas hidráulicas. Então, eu queria saber de você tecer um comentário sobre isso aí. Bem, a gente vai passar por transformações grandes no setor de energia elétrica, né? Primeiro, pelo lado da demanda. Está vindo carro elétrico, né? Eletrificação de ferrovia, etc, etc. Então, a demanda, ela vai... Nós somos um país que consome per capita pouca energia elétrica, né? Então, os Estados Unidos consomem 12 vezes mais per capita, aí vai. Então, além de nós termos um consumo muito baixo, nós estamos chegando aí com novas demandas, né? Carro elétrico, eletrificações, etc, etc. Então, a gente tem que procurar satisfazer da melhor forma possível, com segurança e com preço acessível, o aumento dessa demanda, porque se a economia crescer, e a economia vai crescer, né, porque o país não pode aumentar cada vez mais o número aí de pessoas desempregadas, etc., etc., a gente tem que procurar resolver esse problema energético. Agora, não me preocupa muito a questão das fontes de energia, né? Porque nós temos aí potencial solar, temos potencial eólico muito grandes, né? E temos aí uma capacidade, embora ela vá diminuir proporcionalmente, mas uma capacidade de reservatórios significativo. E temos também a possibilidade de fazer usinas reversíveis. Agora, eu acho que a gente ter uma base térmica de geração de energia que independa do clima é estratégico, sabe? É bastante estratégico, né? A gente não sabe o que vai acontecer ambientalmente, né? Eu me lembro que há 2 ou 3 anos atrás, na Alemanha, houve um apagão de vento de 3 a 4 meses, né? E se não fosse um intercâmbio muito grande de energia elétrica entre a Alemanha e os outros países, eles tinham feito racionamento lá, né? A questão da seca dos reservatórios, o rio da usina de Três Gargantas, na China está com menos da metade, né, da sua vazão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma base térmica, e já tem, de certa forma, porque já está construído, e para, eventualmente, isso tudo é coisa do planejamento que eu falei, que tem que ser revisto completamente, né? A sua forma de pensar o atendimento da demanda. E não pode ser só setor elétrico, setor energético, setor petróleo, não pode, né? Se você pegar a matriz energética, 40% é atendido pelo setor de energia elétrica e 40% é atendido pelo setor de combustíveis, né? Então, a gente tem que casar isso. Um dado que me deixa muito, assim, para repensar as coisas é a questão do óleo combustível, né? Boa parte do óleo combustível brasileiro, não sei nos últimos anos, mas ele era exportado, 2/3 era exportado
para gerar energia elétrica nos Estados Unidos e em outros países, e a Petrobras, se eu não me engano, vendia esse óleo combustível barato para o exterior, e aqui o preço era caro, e a gente importando gás caro para gerar energia elétrica, né? E quando eu tenho as refinarias, bem ou mal, eu vou produzir o óleo combustível. Eu posso otimizar o refinamento e tudo mais, eu vou produzir. O que é que a gente vai fazer com esse óleo combustível? Ou queima a indústria, ou queima em eletricidade. Queimar na indústria é pior, você está espalhando poluição pelos 4 cantos. Queimar esse óleo combustível na geração de energia elétrica, eu acho melhor. E se ele vai ter que ser queimado, exportar ele barato é uma solução econômica muito ruim, né? Se eu ainda vou ter por anos a produção de combustível derivado de petróleo, eu vou ter óleo combustível. E o que é que eu vou fazer com ele? Temos que queimar. Não tem outro jeito. Agora, é evidente que a gente tem que cada vez mais diminuir isso. Isso é que o planejamento integrado tem que fazer, né? E eu estou vendo que a EPE, que eu fui o terceiro funcionário da EPE, né? A gente tinha aquele sonho do planejamento integrado e tudo. A EPE foi muito pelo lado operacional, habilitar empreendimentos para leilão. O pessoal trabalha lá, feito um condenado, mais para atender às demandas operacionais do setor do que para fazer o planejamento mesmo. Mas a gente já teve até uma conversa, a gente pode repetir, Francisco, na divisão, e temos até texto sobre isso aí. E agora, no Plano Nacional de Energia Elétrica, que a EPE distribuiu ano passado, não no início do ano, a gente fez uma discussão e a gente fez um texto, né? Não sei se você se lembra sobre isso. Depois a gente pode até divulgar para as pessoas aí. Sim. Vamos lá, ainda no Rubem Dial aqui, ele pergunta se eu entendi isso, né? Que se essas unidades, essas usinas térmicas vão ficar ociosas após o final do contrato. Caso ficarem, o custo seria, nesse caso, o custo de capital seria pequeno. Eu entendi isso aí. O custo de capital ele vai ser pago de qualquer forma, é o fixo. Deixa o Rubem falar, depois do Rubem falar, a palavra está com o Patusco. Acho que eu me expressei mal com relação a isso. Eu estou dizendo o seguinte, essas usinas, eu soube uma notícia, uma conversa informal, que elas estavam alugadas para outro cliente por muitos anos, seria o exército americano no Iraque. E o americano está se desmobilizando no Iraque e disponibilizou essas usinas. Então, essas usinas estavam ociosas. Então, ociosas antes de vir para cá. Nesse caso, teria um custo de oportunidade que tenderia a baixar o custo da usina. Você tem um equipamento disponível, não tem locação para ele, você baixa o preço para ganhar o contrato, e não o contrário que aparentemente aconteceu. É esse comentário que eu queria colocar. Ok, então. Foi isso mesmo que aconteceu. Deveria ter tido um custo de oportunidade mais razoável, mas não teve. Parece que foi o contrário, né? Alguma coisa misteriosa aí. Não sei. Eu também não sei a inflexibilidade e a flexibilidade. Não sei a inflexibilidade pela qual foi contratado, né? Pode ser que tenha uma inflexibilidade aí mínima para garantir o funcionamento, né? Da unidade de regasificação, transporte, etc., etc. Eu precisaria ter mais, conhecer mais os documentos, mas, infelizmente, é tudo meio segredo de Estado. Quando eu estava na ativa, né, era trabalho na EPE, eu tinha acesso, mas agora é mais difícil. Mas se consegue, para ver a inflexibilidade e saber até que ponto, né, a gente vai ter que produzir uma determinada quantidade de energia e queimar determinada quantidade de óleo combustível, de gás natural. Agora, uma coisa que eu quero falar é que esse processo, né, de regasificação, transporte de gás através da Baía de Sepetiba, tem sempre um risco, né? Tem sempre um risco. É mínimo o risco. Os casos que houve de explosão, né, de gás liquefeito são poucos no mundo, mas quando ocorre é devastador, né?
Um bujão de gás do que é feito de petróleo, quando explode numa casa, acaba com a cozinha. Um navio de gás natural explodindo na Baía de Sepetiba acaba com a Bahia toda. Isso aí, o risco sempre existe, né? Mas, enfim, isso deve estar calculado, deve ter sido calculado ou não, porque as coisas estão muito sigilosas, né? Tudo bem. Agora com a palavra o Márcio Patusco aí, nosso coordenador de todas as divisões técnicas do Clube de Engenharia. Quiser se apresentar aí também, ok. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aí à apresentação do James, foi com dados quase irrefutáveis, né? Essa que é a verdade. A minha colocação, né, James, é o seguinte: a gente tem visto que a sociedade, de uma forma geral, está tendo uma transformação profunda, né? Isso principalmente nos países mais avançados, né, que fazem mais utilização de comunicações, né? Isso está determinando uma modificação em torno das comunicações propriamente ditas, né, de uma utilização extensa de energia, principalmente em grandes data centers que vão se espalhando. E eles até escolhem o local dos data centers, né, exatamente perto das gerações, exatamente porque eles sabem que vão ter um consumo muito grande e que esse consumo não pode faltar, né? Então, quer dizer, isso tudo com a utilização de nuvens, né, que é a nova tendência mundial de utilização de armazenamento de uma forma geral, né, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, isso vai acontecer inexoravelmente, né? O 5G é a primeira ponta do iceberg que está começando a surgir nesse sentido de utilização muito mais extensiva de energia, né? Em função disso, provavelmente, o planejamento nacional, né, a gente tem que estar atento a essas mudanças para fazer com que esse provimento de energia, né, possa, de alguma forma, ser fornecido, né, e fazer um planejamento adequado para a gente ter possibilidade de ter esses fornecimentos dentro do país, né? Então, eu queria só externar essa preocupação, né? E gostaria de falar uma curiosidade em relação a esse processo todo, né? A gente tem uma firma turca vindo prestar serviço no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem um porta-aviões na Turquia que foi comprado e a Turquia está querendo devolver. Então, a gente poderia fazer uma troca. Eles devolvem o porta-aviões, a gente devolve as usinas para eles. Bem, muito bem lembrado, Batu. Você tem toda a razão aí. A sociedade, cada dia, se eletrifica mais, né? Você vê agora os trens a alta velocidade do Japão e da China já estão chegando a 500 km por hora. Ali é energia elétrica na veia, né? Os trens são elevados, né? Ali também é eletricidade. Então, aquilo que eu falei, as demandas aí, as que existem já são pouco atendidas, aí estão chegando as novas, a gente tem que correr atrás. E nós temos que correr atrás. E estamos atrasados nesse processo. E uma outra coisa é que você tem que propiciar cada vez um custo menor para viabilizar as outras, né, atividades, porque nós somos insumo, né? Nós não somos atividade fim, né? Nós somos atividade meio. Se a atividade meio, né, não se viabiliza, ou custa muito caro, como está caro, as outras não se desenvolvem, né? As oportunidades vão para outros países, né? E a gente tem que mudar, por exemplo, a forma de planejamento, a gente tem que voltar ao planejamento que a gente fazia na década de 90. Uma das regras é que eu teria que ter garantia de suprimento por 4 anos, Alcides, é o período crítico, né?
Para quê? Para dar estabilidade nos preços. Eu não posso cada mês bandeira vermelha, bandeira azul, bandeira amarela. Isso é um absurdo. Liga térmica, desliga térmica. Nós não temos necessidade disso, né? A gente fazia a regularização dos reservatórios para que a gente tivesse a menor geração térmica possível em 4 anos, para passar um período crítico hidrológico, porque aí você minimizaria o custo da geração térmica, da forma como está, liga e desliga todo ano, bom, mês, agora vai ligar, agora desliga. Isso aí é um absurdo, sai caro, o combustível fica caro, a geração fica ineficiente termicamente. Essas nossas usinas aí não foram feitas para ligar e desligar térmicas, para ligar e desligar todo mês, todo dia, toda hora, né? E aí a vida útil dela diminui, o custo aumenta. Então, a gente tem uma série de erros aí que precisam ser aprofundados para que a gente tenha um planejamento adequado da expansão, consequentemente, um planejamento adequado da operação, que viabilize o suprimento ao menor custo possível e ambientalmente equilibrado. Nós temos tudo para fazer isso. Temos recursos, temos gente. O que falta é sentar, né, e priorizar, né, e ter gente competente para fazer as coisas, né? O nosso amigo Almirante, que era de Minas Energia, disse cada barbaridade, né, que às vezes eu me tremia na cadeira, na televisão, às vezes dando entrevista. E agora tem um rapaz lá do Ministério da Fazenda também, e energia não é brincadeira, saúde não é brincadeira, né? Então, você bota as pessoas competentes. Fala, vocês. É o seguinte, você citou 2 coisas aí, essa questão da térmica, né? E a questão de erro, né? É um assunto que vai fazer parte da nossa agenda aí por muito tempo, né? Com essas térmicas desse modelo de privatização da Eletrobras, que são térmicas a gás em locais que não tem gasoduto, né? Queria seu comentário sobre isso. Eu acho que não sei se desvirtua muito do tema de hoje. Isso é um absurdo, não, Narciso. Onde é que você vai botar? Isso é absurdo, total. Onde é que você vai botar uma usina térmica a gás em local que você não tem disponibilidade do suprimento? Isso aí são interesses, né, pequenos aí, particulares. Isso é um absurdo. E tem mais, é no Nordeste, né, James? Onde a gente está vendo a eólica aí, sim, a solar, a eólica passando de 50% da geração da região Nordeste. Eu não sei se isso vai para frente, mas se for fazer essas térmicas que estão no processo de privatização da Eletrobras. Agora, saiu muita coisa ruim no processo de privatização da Eletrobras. Porque a Eletrobras, a geração da Eletrobras, a gente gera energia hoje e vende a R$150 o megawatt-hora. A dessas térmicas foi 1.500, nós vimos, 10 vezes mais. E o custo médio de geração do setor está em torno de R$260 o megawatt-hora. Eu tinha um desconfiômetro que a privatização da Eletrobras ia ocorrer, né? E à medida que os contratos fossem sendo vencidos de 150, eles iam sendo refeitos a 260. Mas quando eu li o processo de privatização, está lá numa cláusula que está dizendo que os contratos atuais podem ser rescindidos. Os contratos entre as usinas da Eletrobras com as distribuidoras. Então, se eles podem ser rescindidos, eles vão ser rescindidos e a geradora da Eletrobras privatizada vai aumentar o preço desses contratos para o valor médio de comercialização. Então, aquela energia barata e segura que a gente produziu, daqui a pouco não vai ter mais, né? E as distribuidoras têm o maior interesse que esses contratos aumentem de preço. Por quê? Porque ela repassa tudo para o consumidor.
E ela tem um ganho financeiro. Por quê? Porque ela recolhe o dinheiro do consumidor durante um mês e paga no mês seguinte. A gerador paga dia 25, dia 10 e dia 20 do mês seguinte. Então, é um caixa absurdo. E o consumidor fica sem saber nada, sem saber o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Como é que botaram no contrato de privatização da Eletrobras uma cláusula dizendo que os contratos podem ser rescindidos entre as geradoras e as distribuidoras? Vão sendo rescindidos aos poucos, mas vão sendo, não vão esperar o término do contrato, e a distribuidora tem todo interesse. É mamão com açúcar, né? O gerador vai ter um volume de dinheiro maior, porque o contrato vai aumentar, e a distribuidora, que é a compradora, né, por uma questão regulamentar ineficiente do setor elétrico, tem benefício em comprar uma energia mais cara, né? Porque ela repassa para o consumidor e ainda fica com ganho financeiro. James, em 2001, uma das saídas mais a curto prazo foi as térmicas emergenciais. Foi. Agora teve uma coisa parecida com essas térmicas aí de Sepetiba, tá? E juntando essas térmicas de Sepetiba com as térmicas lá do modelo de privatização da Eletrobras, você acha que existe um lobby forte para implantação de térmicas? Existe. Existe, muito forte. E está se formando um outro para fazer armazenamento de energia em grandes centrais a bateria. Isso aí é muito preocupante, né? Mas esse lobby térmico existe e há bastante tempo. Não é de hoje que existe isso. Eu mesmo tive vários problemas de contratação de energia no Norte, né, por conta desses contratos de geração térmica no Norte, e tudo em função dos lobbies aí. Houve época que o contrato nosso era R$ 280 o megawatt-hora, o Mercado Livre estava, naquela época, estava 600 e 800, e os caras entraram na justiça, pegaram liminar, tá certo? Rescindiram o contrato, deixaram de vender a 260 e passaram a vender a 800. A gente entrou na justiça, 3 meses depois, o juiz deu ganho de causa para a gente, mas em 3 meses os caras ganharam 280 milhões de reais. Então, meu irmão... James, em 2001, nem o bloco total de térmicas emergenciais não foi implantado. Alguns foram cancelados, né? Não, vou te falar. Houve, na Câmara de Gestão da Crise, né, uma preocupação muito grande com a saída do racionamento. Ok? Então, o nosso grande amigo Mário Santos levou para Pedro Parente uma proposta de contratar 100 mil megawatts, que era mais ou menos 15% da carga. 100.800 megawatts de geração emergencial, né? Nós, na Eletrobras, fizemos um estudo e a gente achava que não deveria ser mais do que 2.000 megawatts contratado emergencialmente. E nós fizemos uma apresentação para o Pedro Parente, e a nossa justificativa é que o ganho que foi feito no mercado de energia elétrica de racionalização, nós racionalizamos 20% da carga, ele era permanente. Ele ia ficar. A carga baixou 19,8% com as medidas, né, de racionamento. Então, a hipótese que o pessoal do ONS fez na época é que, quando o racionamento fosse acabando, a carga ia ganhar novamente, não sei se está entendendo, os 19%. A gente achou que não ia subir no máximo 5%, então não precisava de tanta térmica. A Câmara de Gestão da Crise bateu o martelo para contratar 3.000 megawatts. Desses 3.000 megawatts, ele foi escalonado. Primeira leva, 1.500, segunda leva, 1.500.
Aí contrataram chegaram a serem contratados e construídos 1.800 megawatts. Depois, a hidrologia melhorou, a carga não voltou, como a gente havia previsto, e não foi necessidade de contratar mais nada. E a contratação foi por flexibilidade total. Praticamente não houve geração nenhuma, muito pouca. Só foi mesmo custo de investimento, né? Eu digo isso porque nós estamos observando aí térmicas desnecessárias. Sim. Né? E você acha que uma mudança nas condições políticas do país poderia ser um fator que levasse a se rediscutir essa questão das térmicas? Tranquilamente. É extremamente necessário. Extremamente necessário. Para você ter uma ideia, nós temos 2 energéticos ao consumidor final que atendem 70% do mercado, energia elétrica e gás natural. Os 2 competem como energia primária, como energia secundária e como energia final. Então, a competição entre o gás natural é muito mais eficiente de você utilizar ele no uso final do que você gerar ele, energia elétrica, numa térmica com rendimento de 55%. Você joga 55% da energia do gás natural fora, fazendo energia, gerando energia. Só o Brasil que faz isso. Entendeu? Outra ineficiência do gás natural é no uso automotivo. O rendimento é 13%. Nós não temos nenhum estudo do rendimento das cadeias energéticas no Brasil. Nós fizemos com o Pietro isso, quando estava na EPE, mapeamos 130 processos, que isso já deveria estar sendo feito no planejamento, e foi engavetado, está lá ainda. Então, a gente não sabe o rendimento da matriz energética brasileira. Né? A gente tem um balanço de energia, mas aquele balanço é um balanço razoável, eficiente ou não? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então, esse estudo da competição dos preços no uso final, né, e do rendimento das cadeias energéticas é fundamental para você fazer o processo de planejamento, senão você vai... É igual você caminhar na floresta no escuro, você não sabe onde vai... Você não sabe... A EPE planeja daqui a 10 anos o parque, né, energético brasileiro. Ele é mais eficiente do que o atual? Ninguém sabe, Alcides. Ninguém sabe. Um planejamento no escuro em função de variáveis ocasionais, de interesse dos caras que querem fazer térmica lá, etc, dos lobbies aí. Perfeito? Muito bem, João. Perfeito. Agradecido aí, James Bolívar. Muito obrigado pela sua presença. Mais alguém tem alguma pergunta da mesa? A gente está encerrando a nossa live aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer deixar para o palestrante ou quer perguntar? Não, né? Posso só dar um pitacozinho aqui? Eu sou muito otimista com relação à implantação gradual de veículos elétricos. Ela vai chegar e, mesmo que eles sejam minoria, uma frota de alguns milhões de veículos, a gente tem um estoque formidável de energia armazenável nesses veículos em mão dupla. E eu estive numa palestra da Alerj há 3 semanas atrás, em que a Nissan, que já está montando veículos elétricos no Brasil, está trazendo para montar aqui, eles já vão lançar modelos com essa bidirecionalidade com o grid. E eu imagino o seguinte, o James Bolívar trabalha com instalações fotovoltaicas, né? E até minha sogra, eu não tenho condição de ter instalação fotovoltaica, eu moro em prédio, mas a minha sogra já colocou na casa dela, uma pessoa de 90 anos de idade já se sensibilizou com isso. E ela não tem carro elétrico. Eu imagino que quem comprar carro elétrico vai, com muita razão, com mais razão ainda, comprar painéis fotovoltaicos. É o companheiro ideal para o carro dele. Você vai abastecer o seu carro de graça e vai sobrar energia. E se houver uma normatização dessa bidirecionalidade da rede, acabou. Mata todo e qualquer problema com relação ao armazenamento de energia. Não precisa gravitacional, não precisa fazer grandes barragens, acabou. Na minha opinião, isso aí é um feeling. É como eu disse antes, não sou o juiz Moro, mas eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Tenho convicção disso. Deixa eu te dar 2 informações também. Como? Eu vou te dar 2 informações. As baterias dos carros elétricos, depois de 6 anos de uso,
elas servem como baterias estacionárias. Então, eu boto ela dentro da minha casa e vou independer da rede, entendeu? Elas não acabam com o uso nos carros. Ela ainda dura 6 anos com bateria estacionária. Então, vai ter um mercado secundário de bateria de carro para a indústria, para o comércio, para casa. Então, a coisa vai mudar. Agora, outra informação. Eu não tenho ainda o carro elétrico, porque o lobby aí está muito alto, o preço está muito caro. Mas eu já fiz as contas. Eu gasto R$ 350 para abastecer um tanque de gasolina do meu carro para rodar 500 quilômetros. Se eu fosse abastecer pagando a tarifa da Light ou da Enel, eu iria gastar R$ 60. Como eu tenho energia solar, eu gasto R$ 8. Porque o custo da minha geração solar é 0,8 centavos o quilowatt-hora, ou R$ 80 o megawatt-hora. Vocês terem uma referência, a geração das usinas da Eletrobras é R$ 150 o megawatt-hora, dessas térmicas emergenciais, 1.580, só para ter uma referência. Então, é aquilo que você falou, né? Sai quase de graça você. Se você botar as placas solares, que ela dura 25 anos, né? E está barateando bastante, você tem aí, vai poder andar de carro aí quase de graça, né? É muito diferente. Eu li um artigo bastante bem escrito, há muito tempo, que diz o seguinte: caso se concretize esse mercado, né, de você conectar os carros elétricos bidirecionalmente à rede, o teu carro pode ser uma fonte de renda que você vai receber, vai ser remunerado para ajudar a estabilizar o sistema. Isso aí pode, no final, até provocar, tipo assim, baterias cedidas para você de graça. Toma bateria de graça, desde que você me garanta esse armazenamento bidirecional em meu benefício, né? Então, eu acho isso aí, assim, é uma maravilha. Do ponto de vista de quem gosta de engenharia elétrica, como nós, né? Agora, É um sonho, é um sonho. Agora, a gente só tem que lutar muito para acabar com o lobby das distribuidoras. A Brad, esse pessoal aí que está cada vez complicando mais a geração distribuída, né? A geração distribuída. Então, a receita deles está diminuindo, né? E eles não querem saber disso. Ao invés deles ficarem só fazendo o serviço da rede, a manutenção adequada e tudo, eles não querem perder a receita que tem com a energia que ele nos vende, que nos repassa, né, do gerador para cá. Por quê? Porque o ganho financeiro é muito grande. Eles dizem que não tem ganho nenhum, não tem interesse nenhum, mas jogam contra, mas tem interesse, né, porque o financeiro, a receita financeira, você pega durante o ano aí, é muito grande. Ele usa o dinheiro nosso, né, durante quase 2 meses. Né? Então, esses lobbies aí estão atrapalhando muito o desenvolvimento da geração distribuída, né? Principalmente da solar. Tanto é que a Lei 14.300 vai entrar agora em janeiro, né? E aí vai ter mais penalidades para o gerador distribuído. Inclusive, eu já fiz até um estudo demonstrando que quando a gente entra, nós não trazemos nenhum malefício à rede, trazemos benefício, por conta do que você já falou e de outros motivos, né? Você está usando o reservatório, está usando, não estamos usando nada. Quando eu gero aqui na minha casa, é o meu vizinho aqui que consome, né? A minha energia não sai pela rede, vai lá no reservatório e diz, me dá de dia, né? Chega de dia lá no reservatório, me dá um localzinho para eu ficar que eu vou voltar à noite. Não é isso que acontece, né? O reservatório fica intacto lá. Ele deixa de gerar menos, porque quem está abastecendo a rede na ponta aqui sou eu. O vizinho está comprando. Aí querem taxar a minha energia quando eu troco ela com o meu vizinho. O vizinho já pagou por ela, o vizinho que não tem energia solar. Então, eu estou pagando e ele está pagando também pela mesma energia. Isso é um verdadeiro absurdo que fizeram na 14.300 e que só foi
essa lei só passou por conta da ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica. Ok. Que diz que defende os consumidores, mas ela não tem nenhum interesse em defender o consumidor, defende as empresas mesmo. Se o consumidor ficar totalmente autônomo de energia, não vou nem ceder energia para a rede, como é que eles podem saber? Vão te taxar também? Não, veja, é muito difícil você ficar autônomo, porque teu sistema pode dar um problema. Você pode ficar autônomo gerando energia elétrica e botando bateria em casa, ok? Mas deixar de estar ligado na rede, não. Agora, quem fizer sua instalação fotovoltaica até dezembro está na regra antiga, só paga disponibilidade, 100 kWh por mês. Os novos vão pagar a transmissão, vai pagar a geração, uma parcela da geração, vai pagar mais. Daqui a pouco, vai valer a pena, às vezes, botar 3 bateriazinhas em casa para diminuir a dependência da rede, para voltar para os 100 kWh. É um mercado que vai aparecer, mas é um mercado louco, porque eu estou demandando mais baterias, mais produtos da rede e da indústria, gastando mais e prejudicando os outros consumidores, que vão ficar sem a minha complementação térmica, a minha energia. É uma coisa de maluco. Agora tem que acabar com os lobbies. É lobby por cima de lobby no setor elétrico. Agora temos o Jorge Antônio aí, está levantando a mão. Eu acho que depois dele a gente pode encerrar a live, que vamos chegar a 2 horas. Bom. Aí. E também você passar as suas palavras finais, depois da palavra do Jorge Antônio. A gente chega às 2 horas aí. Não, Jorge. Da nossa live aí. Palavra do Jorge Antônio. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou da divisão de recursos de ambiental, né? do clube aí da engenharia do ambiente, e a gente está acompanhando essa questão aí há algum tempo, e aí é sintomático, né? A gente participou da luta pela preservação da floresta de Camboatá, agora a gente está continuando a articulação para defender porque a Advocacia Geral da União entrou com uma ação para impedir um decreto municipal de preservação da floresta. Então, as coisas meio de maluco acontecem, quer dizer, você às vezes faz algumas ações, mas essas ações não são eficazes e você tem que continuar. E aí, nessa questão aí, está presente aí entre nós a Nena, né, que acabou de falar, e o Antônio Gerson também, que fez a pergunta. Eles vão participar de um debate que a gente estava marcado para esse debate hoje, e desmarcamos quando soubemos que iria ter, estava no mesmo horário aqui hoje, então a gente resolveu botar para segunda-feira, né, para continuar esse debate. Vai participar também a Nicole, que é do Instituto Ariraia, que entrou junto com o Ministério Público, pedido a liminar. E a gente soube anteontem, a Nena mandou para a gente que aí uma decisão de desembargador já derrubando a liminar simplesmente sem argumento nenhum, quer dizer, porque é essa questão que está colocada, e a gente vai abordar isso na segunda-feira, né? A princípio, a gente vai transmitir pelo Facebook da Clemarge, mas a gente vai avaliar se, de repente, transfere para transmitir pelo YouTube, né? E aí a gente, talvez, se fizer isso, a gente vai fazer pelo Zoom, né? E aí talvez permita que outras pessoas entrem, porque isso é uma questão muito, muito complicada, né? Quer dizer, passa na seca, né, de uma forma totalmente atabalhada, da mesma forma que aconteceu na questão da Floresta Camboatá, né, que foi uma pressão forte, e na Floresta Camboatá era uma empresa meio desorganizada, né? Mas agora não, agora, quer dizer, é uma empresa com poder econômico muito forte. Exato. Né? Quer dizer, então, essa é a questão que está colocada. Quer dizer, então, o Gerson está fazendo até essa pergunta aí, porque é uma discussão que a gente estava fazendo. Quer dizer, qual a necessidade concreta de você colocar uma termoelétrica nesse momento? Quer dizer, né, do ponto de vista tecnológico e a necessidade energética, quer dizer, não tinha essa necessidade, quer dizer, então é uma questão concreta, quer dizer, a gente está enfrentando alguns problemas, né, de ordem de projetos prontos enfiados pela goela, e que no governo federal que vai entrar é uma discussão muito forte de você, como é que você vai reverter determinadas decisões que estão sendo enfiadas dessa forma, né? Então, um pouco dessa discussão que a gente vai fazer na segunda-feira. Então, a gente vai ter a presença da Natália, que é do Sindipetro, do FNP, a gente vai ter a presença
do Isaac, que é do Fórum de Pescadores lá da Baía de Sepetiba, o Antônio Gerson, que está aí, a Nena, que está aí, a Nicole do Ariraia, né, que está, inclusive, vendo, né, como é que vai enfrentar essa decisão desse desembargador. Né? Quer dizer, então, a gente já vê até por trás coisas muito estranhas, né, acontecendo. Então, eu queria dar esse informe para vocês, que a gente vai fazer esse debate na segunda-feira, tá? Então, eu vou até avaliar para ver se a gente coloca para ter mais pessoas dentro do Zoom, porque a gente faz pelo StreamYard, as pessoas acompanham pelo Facebook, fazem a pergunta pelo Facebook. Mas a gente vai ver como é que a gente faz, se a gente, de repente, se altera isso daí para ter mais gente dentro da sala. Né? Ótimo. Vamos juntar forças. Ok. Parabéns aí pelo trabalho. O Jorge Antônio, só lembrando, ele já colocou o link já do evento, aqui tá em mensagem aí, aqui no chat está o link do evento e o evento em si. Agora, James, você tem aí a palavra aí, uns 2, 3 minutos de considerações finais, a gente encerra a nossa live. Não, Francisco, agradecer a atenção de vocês e a oportunidade, meu amigo. Estamos sempre aí juntos aí. Obrigado. Então, com isso, a gente encerra aí. Primeiro, agradecer a todos ao Clube de Engenharia pela disponibilidade, agradeço a todos os participantes, ao palestrante James Bolívar, ao nosso colega Rubem Diel aí, que fez também parte da nossa mesa. E o debate é vivo, né? Então, a gente sempre vai considerar que ainda tanto esse assunto quanto outros, depende de vários estudos. Como sugestão, vamos fazer outro sobre planejamento energético, voltar àquela discussão do ano passado, está todo mundo interessado no planejamento. Sim, a gente pode pensar já para o mês que vem sobre isso aí, tá bom? Tá bom. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Agradecido pela presença de todos aí. Um abraço, gente. Um abraço, boa noite. Parabéns, James. Obrigado, James.